E começo por agradecer a professora Anna M. Klobukska e vou apresentá-la brevemente. Sei que quase todos ou todos a conhecem, mas ninguém dispensa apresentações, não é? A Anna Klobukska é mestre em Estudos Ibéricos pela Universidade de Varsóvia e doutora em Línguas e Literaturas Românicas pela Universidade de Harvard. Ensinou na Universidade do Estado de Ohio e na Universidade da Geórgia. Desde 2001, é professora na Universidade de Massachusetts, em Dartmouth, onde ensina principalmente literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa, além de integrar o Departamento de Estudos de Mulher e de Gênero. Foi presidente do Departamento de Português de 2003 a 2007. É autora de alguns livros bem conhecidos de todos nós, tais como Mariana Alcoforado, Formação de um Mito Cultural, O Formato Mulher, a Emergência da Autoria Feminina na Poesia Portuguesa e O Mundo Gay de Antônio Boto. Ela coeditou alguns volumes, destaco Gender Empire and Postcolony, Luso-Afro-Brazilian Intersections e O Corpo em Pessoa, Corporalidade, Gênero e Sexualidade. Tem vários artigos publicados em periódicos de prestígio da nossa área, bem como ensaios dispersos em diferentes livros. É editora também de uma série de livros didáticos de língua portuguesa e coeditora da revista Portuguese Literary and Cultural Studies, ambas publicadas pela Tagus Press, do Centro de Estudos e Cultura Portuguesa de sua universidade, e coeditora da revista Journal of Feminist Scholarship. Foi vice-presidente em 2003 e 2004 e presidente em 2005 e 2006 da APSA, né, a cogênere da nossa Abraplip, a American Portuguese Studies Association. Em 2007, foi reconhecida como acadêmica do ano pela sua universidade e em 2022 recebeu uma bolsa de pesquisa Fulbright para pesquisar em Portugal para o seu atual projeto de livro, provisoriamente intitulado Among Women, Cultural Agency, Sociability and Sexuality on the Margins of the Portuguese Modernism. Está há poucos dias de sua aposentadoria, que é um desejo de todos nós, acredito eu. Então, pelo reconhecimento também por tantos anos dedicados à literatura portuguesa e às literaturas em português, sobre o ensino de literatura portuguesa e cultura portuguesa no exterior, eu peço para a Ana uma salva de palmas. E ela vai apresentar a conferência intitulada Culturas de Autoria e Sociabilidade Femininas nas Margens do Modernismo Português, que acho que tem a ver com o projeto atual de pesquisa dela, né? Muito obrigado, Ana. Muito obrigada, Eduardo, e muito obrigada, sobretudo, à Abraplip, na pessoa do seu presidente, professor Silvio, mas também toda a diretoria, todos os membros, todas as pessoas que aguentaram até aqui para me ouvir. É o meu primeiro congresso da Abraplip, mas espero muito que não seja o último. E é um grande prazer e uma honra estar aqui nesta capacidade. Enfim, para não ocupar mais tempo com estas conversas preliminares, vou já ao meu tópico. De facto, trata-se de uma espécie de amostra do meu projeto de pesquisa atual, que agora, com a aposentadoria, espero finalmente conseguir sentar-me e escrever em forma de livro. Também peço desculpa, estou um pouco agripada e pode haver momentos em que vou precisar beber um pouquinho de água ou assim para poder continuar a falar. Ok. Como é muito bem sabido, a historiografia canônica da época modernista em Portugal tem optado por realçar, de forma quase exclusiva, o protagonismo individual e coletivo de agentes culturais masculinos, com destaque na área da literatura para os grupos do Orfeu e da Presença, revistas definidoras, respectivamente, da primeira e da segunda geração modernista. Não obstante, o desenvolvimento robusto de pesquisas situadas que têm procurado expandir e diversificar este cenário, com estudos sobre algumas literatas e intelectuais destacadas da época, sobre a imprensa feminina e sobre o associativismo feminista, entre outros focos, visões panorâmicas das primeiras décadas do século XX tendem ainda a marginalizar ou elidir inteiramente o significado e impacto das produções literárias e culturais da autoria feminina. Esta conferência foi concebida como uma pequena amostra de um projeto maior
que consiste em historiar os protagonismos femininos e as redes de sociabilidade e colaboração entre ativistas e criadoras em que estes protagonismos se inseriam e que os potenciavam no período modernista, no sentido lato, mapeando uma formação sociocultural que se manifesta em paralelo e, por vezes, em confronto com os coletivos masculinos do modernismo canônico. Com este objetivo, mais à frente vou esboçar um estudo de caso que, a meu ver, argumenta a favor de um ajustamento das metodologias e perspectivas dominantes nos estudos da época para uma melhor compreensão das dinâmicas particulares detetáveis neste setor da história portuguesa. Como também é sabido, mas curiosamente pouco explorado, o modernismo coincidiu em Portugal com a emergência robusta da primeira onda do ativismo feminista, que se manifestou também no Fórum da Literatura e Cultura. Uma coincidência que merece ser sondada com respeito às dimensões e consequências especificamente culturais da tomada de consciência feminista no sentido lato. Importa notar que a história do associativismo feminista sensu stricto em Portugal, inclusivamente na sua primeira fase, encontra-se contada em vários e minuciosamente documentados estudos. Ao mesmo tempo, a história que talvez ainda não esteja contada de forma comparavelmente completa é a da transformação cultural operada pela mobilização e consciencialização feministas, nem sempre ligadas ao associativismo, que se manifestaram transversalmente nas primeiras décadas do século XX. Este quadro alargado abrange não apenas os ativistas e as associações registradas pela história, e as diversas pioneiras no fórum educacional e profissional, como primeiras licenciadas do ensino superior, primeiras médicas, advogadas, etc. Perdão, há uma mosca aqui. Figuras tradicionalmente recordadas nas retrospectivas panorâmicas dos avanços do feminismo em Portugal. Mas também as muitas mulheres e não poucos homens que se entusiasmaram com a visão político-ética da igualdade de gênero, partilhando as suas aspirações e convicções nas páginas da imprensa periódica e por outros meios. É claro que com esta vaga de opinião e ação progressista, coexistiu também, desde o princípio, uma poderosa corrente antifeminista. Já no parágrafo da abertura de Ser Feminista, o primeiro capítulo do seu livro As Mulheres Portuguesas, publicado em 1905, Ana de Castro Osório reconhecia defensivamente que o feminismo é ainda em Portugal uma palavra de que os homens se riem ou se indignam, consoante o temperamento, e de que a maioria das próprias mulheres coram, coitadas, como de grave falta cometida por algumas colegas, mas de que elas não são responsáveis, louvado Deus. Castro Osório, que escrevia sobre o feminismo, com esta denominação e questões afins, pelo menos desde 1897, publicou também, em paralelo com a sua carreira de publicista e outras intervenções no fórum público, um número considerável de obras literárias, para adultos e para crianças, embora hoje em dia seja sobretudo lembrado o seu pioneirismo em Portugal na área da literatura infanto-juvenil. Todas estas atividades inseriam-se numa rede extensa de relações e colaborações com as suas contemporâneas, tanto em Portugal como no Fórum Internacional, com destaque para o Brasil e Espanha, que graças à investigação recente, baseada na recuperação de fontes primárias, sobretudo correspondência e imprensa periódica, pode ser apreciada como um ambiente potenciador da gestão, promoção e circulação das atividades e dos produtos da intelectualidade feminina da época. Ressalto aqui os estudos da Eduarda Cruz e Andrea de Castro sobre as relações brasileiras de Castro Osório, que acentuam a sua natureza polivalente e amalgamada, não permitindo separar as questões literárias das políticas ou estas da vinculação afetiva que lhes subjaz. Para dar apenas um exemplo, a colaboração extensa da autora no Portugal Moderno, periódico da colônia portuguesa no Rio de Janeiro,
analisada pelo Eduardo, inclui uma série de artigos sobre a mulher na política portuguesa, na qual é comentada a atividade de várias escritoras portuguesas, deixando claro que Castro Osório, cito, não dissociava a atuação política da composição literária. Ao mesmo tempo, é possível detectar nas caracterizações das autoras que elabora ecos das suas comunicações pessoais com elas. É este o caso de Alice Moderno, dita permanecer, cito da mesma fonte, na sua ilha açoriana, poetando, jornalicando, educando e trabalhando sem lazer para conquistar o direito ao futuro sossego. Numa das poucas cartas de Moderno preservadas no espólio da família Osório, datada de 1906, portanto 6 anos antes do artigo citado, é destacada justamente a sobrecarga de trabalhos que Alice era forçada a assumir pela necessidade de ganhar a vida, tendo optado por permanecer nos Açores quando a sua família inteira emigrou para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, tendo sempre recusado o casamento. Como escreve na carta, passo a vida a trabalhar no meu escritório da redação, onde dirijo tudo o que se faz, ou em casa dos meus alunos a lecionar. Só me afasto para tratar de negócios. Depois diz que adorava poder viajar mais, mas não, infelizmente não tem meios, não tem como. Na sua evocação de Moderno, destinada ao público leitor no eixo cultural e literário luso-brasileiro, lembro um artigo publicado no Rio de Janeiro, Castro Osório aproveitou-se de uma combinação de recursos, tanto públicos, como o jornal A Folha, que Moderno editava e publicava desde 1902, como privados, nomeadamente a correspondência com ela e com outras amigas e colaboradoras que tinham em comum. Acabo de evocar esta referência assumidamente efêmera por 3 razões. Em primeiro lugar, para sublinhar a importância de abordar as vidas e obras como as de Castro Osório e Moderno de uma maneira holística, atendendo não apenas às suas publicações literárias, ou tão somente ao seu ativismo feminista, ou a qualquer outro dos vários foros de atuação pública que cultivaram, de forma isolada, mas procurando tornar visíveis e relevantes as dinâmicas que relacionavam estas atividades umas com as outras, nos ambientes concretos da sua execução. Segundo, para realçar a relevância das redes de relacionabilidade e os ambientes e suportes em que as chamadas mulheres emancipadas, escritoras, ativistas, jornalistas, profissionais de ramos diversos ou simples entusiastas, se reuniam ou comunicavam para trocar ideias e afetos. São sobejamente conhecidos e reconhecidos os locais icônicos da sociabilidade masculina do modernismo português, o Café Martinho, a Brasileira do Chiado, etc. Assim como as suas iniciativas coletivas, sobretudo as revistas literárias e culturais. Mas um reconhecimento comparativamente aprofundado das materialidades em que agiam e se realizavam os coletivos femininos é ainda um projeto em construção. Por fim, urge destacar a natureza muitas vezes transnacional destas trocas e vasos comunicativos, tanto devido às deslocações das próprias protagonistas, como graças aos mecanismos de mobilização e circulação relacionados à consciencialização feminista, aqui também entendida no sentido lato, a partir dos finais do século XIX. E destaco aqui outra vez o trabalho que o coletivo que inclui Andrea e Eduardo, tem estado a fazer sobre, e outras pessoas aqui presentes, tem estado a fazer sobre as relações luso-brasileiras, sobre os trajetos atlânticos das escritoras do século XIX e início do século XX. No tempo que me resta aqui, vou elaborar e ilustrar estas afirmações justamente através do exemplo de Alice Moderno, figura menos bem conhecida, pelo menos fora dos Açores, do que Ana de Castro Osório. Pronto, aqui a temos aos 18 anos, aos 30 e tais e aos 40 e tais, penso eu, embora a última foto tenha sido oferecida em 1915, mas acho que terá sido tirada mais cedo. Apesar do desaparecimento do espólio substancial que legara à posteridade,
No incêndio que destruiu a reitoria da Universidade dos Açores em 1889, muitos frutos da sua vida de trabalho foram preservados e permanecem acessíveis. Sobretudo os livros que publicou, os periódicos que fundou e dirigiu, colaboração dispersa em jornais e revistas dos Açores e do continente, assim como alguma, e também acho que do Brasil, né, aparece nas revistas brasileiras, assim como alguma correspondência. Importa destacar também os 3 estudos que lhe foram dedicados pela investigadora Maria da Conceição Vilhena, já falecida. O primeiro dos quais, Alice Moderno, A Mulher e a Obra, publicado em 1987, foi completado ainda com recurso direto ao espólio da sua protagonista. Infelizmente, apesar da sua perspectiva implicitamente feminista, ao biografar Moderno, Vilhena valorizou as suas relações masculinas, com destaque para o seu único namoro heterossexual, estritamente epistolar. Este último volume é a coleção das cartas entre Alice Moderno e o seu namorado Joaquim de Araújo. Foi estritamente epistolar, porque assim que se conheceram, o namoro acabou. O namoro e o noivado até iam até casar, né? Mas claramente não era para acontecer. E, ao mesmo tempo, a autora subestimou as ligações femininas e lesboafetivas, em particular a relação de várias décadas de convivência e colaboração com Maria Evelina de Souza. E aqui temos uma foto bastante ilustrativa do lugar que as duas ocupavam no meio obviamente muito masculino, tal como os meios intelectuais profissionais de Lisboa. Certamente Ponta Delgada não era diferente. Esta é uma celebração das bodas de diamante do Açoriano Ocidental, o jornal mais antigo dos Açores, em publicação contínua. A data é 1910, não é? E lá estão as duas, entre os homens diretores das publicações periódicas. Alice era naquela altura a diretora do jornal A Folha e Maria Evelina de Souza editava a revista pedagógica nessa altura. Agora, a segunda imagem obviamente foi manipulada. Trata-se de uma recuperação e revalorização atual. Há um pequeno coletivo chamado Coletivo Alice Moderno, em Ponta Delgada, que tem feito alguns gestos performativos assim. Este foi feito para uma Pride de São Miguel. Dado este enviesamento dos estudos existentes sobre Alice Moderno também, a reconstrução das redes de sociabilidade e cooperação entre Moderno e as suas múltiplas amigas, colaboradoras, mentoras e discípulas exige, portanto, uma escavação intensa das fontes primárias ainda existentes e também uma leitura nas entrelinhas do saber recebido sobre a sua vida e obra. As raízes cosmopolitas de Moderno predispuseram-na para o cultivo das ligações transnacionais ao longo da vida, embora em adulta raramente viajasse para fora dos Açores. Ambos os seus pais nasceram no Brasil. Ele no Rio de Janeiro, filho de um imigrante madeirense, ela em Nova Friburgo, filha do vice-cônsul francês. O casal mudou para Paris 2 meses antes do nascimento da filha Alice, que viveu a maior parte da infância na capital francesa, mudando-se com os pais para os Açores aos 9 anos. Inicialmente para a Ilha Terceira e 7 anos mais tarde para São Miguel. Alice tem 26 anos quando a família Moderno, os pais e os 3 irmãos mais jovens, emigram para os Estados Unidos, onde se fixam definitivamente. É no mesmo ano também que termina o namoro e noivado epistolar de Alice com Joaquim de Araújo, cortado logo após o primeiro encontro do casal em Ponta Delgada. E é ainda no mesmo ano de 1893 que Alice passa a viver com Maria Emília Borges de Medeiros, descrita por Vilhena como uma senhora culta e de nível social elevado, filha do ex-governador civil do distrito de Ponta Delgada.
Vilhena menciona também de passagem que a casa em que Maria Emília vivia e cujo usufruto vitalício deixaria a Alice lhe havia sido legada por Maria Balbina Peixoto, falecida em 1888. Ora, cerca de 1 ano e meio depois de mudar para a casa de Maria Emília, Alice escreveu a Teófilo Braga pedindo-lhe intervenção, que Teófilo Braga era o seu mentor desde a juventude, adolescência, realmente. Foi muito generoso com ela, como com algumas outras intelectuais da época. Alice escreveu então ao Teófilo Braga pedindo-lhe intervenção no processo judicial em que a mãe e outros familiares de Maria Balbina exigiam a revogação do seu testamento e a reversão do legado a favor da família biológica. Eu vou deixar que vocês leiam e vou aqui tratar da minha gripe. Portanto, temos aqui frases-chave, né, que Maria Balbina afastou-se da família por absoluta incompatibilidade de gênios entre ela e o padrasto e que encontrou uma família alternativa, uma família escolhida em Maria Emília Borges de Medeiros, cuja amizade, substituindo-lhe a família, a acompanhou na vida até ao presente. E daí o testamento. Com ou sem a intervenção de Teófilo Braga, o testamento não terá sido anulado, uma vez que Maria Emília manteve a posse da casa, onde em 1906 passou a residir também Maria Evelina de Souza, e onde Alice e Maria Evelina morreriam 40 anos depois. Viveram todo o resto da vida nessa casa. Presenciamos desta maneira a construção de uma genealogia alternativa em que a legitimação judicial sui generis do casal composto por Maria Balbina e Maria Emília, por sua vez, providencia a base material para a vida em conjunto do casal intergeracional Maria Emília Alice, ampliado mais tarde para o trisal Emília Alice Evelina. Aprendi no Brasil, ou com colegas brasileiros, acho que eu com o Eduardo, a palavra trisal, que é absolutamente apropriada para este contexto. Legitimada também por convenções sociais com respeito aos modos de vida disponíveis às mulheres fora do lar heteropatriarcal, a relação entre Maria Emília e Alice é apresentada até por Vilhena como a formação de uma família. Cito: Dona Maria Emília e Alice se adotaram mutuamente, como mãe e como filha. Esta genealogia alternativa manifesta-se também no plano cultural e literário, podendo ser relacionada ao projeto de pensar genealogias culturais femininas, em que Wanda Anastácio analisou a posse e transmissão dos livros que se encontram nas coleções do Palácio da Fronteira. A imagem que estamos a ver e que captei na sua comunicação ao Congresso da American Portuguese Studies Association, em 2022, analisou a posse e transmissão dos livros que se encontram nas coleções do Palácio da Fronteira. A imagem que estamos a ver é do livro das cartas da Madame de Sévigné, assinado primeiro por Dona Leonor de Almeida e Távora, esposa do segundo Marquês de Alorna, e depois pela sua filha, a Condessa de Oeynhausen, ou seja, a escritora conhecida como Marquesa de Alorna. Uma edição posterior das mesmas cartas, como se sabe, dirigidas principalmente à filha da Madame de Sévigné, encontra-se também no que resta da biblioteca de Alice Moderno, ao abrigo da Escola Secundária Antero de Quental, o antigo Liceu de Ponta Delgada, no qual Moderno tinha sido a primeira aluna inscrita. A dedicatória, a minha querida Alice, é de Maria Emília, que lhe terá oferecido o livro em novembro de 1892. Tendo já antes registrado uma mensagem de afeto e admiração profunda no álbum de Alice, felizmente transcrita por Vilhena, uma vez que o álbum viria a arder com o espólio. Sem pena nem buril, apenas só meu coração, agora e sempre a tua imagem, extraordinária evidência de uma lutadora de 25 anos e o puro e suave perfume do mais formoso lírio branco, a mais humilde das tuas admiradoras.
Muito lindo, né? Eu gosto sobretudo dessas tuas admiradoras no plural feminino, acho ótimo. Da mesma geração de Maria Emília, era uma outra senhora culta. Esta, porém, com livros publicados e uma ambição intelectual e literária notável, que se terá tornado amiga e mentora de Alice Moderno, embora residisse a vida inteira na ilha de São Jorge. A principal fonte de informação sobre Mariana Belmira de Andrade, escritora praticamente desconhecida fora dos Açores e apenas episodicamente lembrada no arquipélago, continua a ser o seu obituário, publicado por Moderno na revista Micaelense em 1921. É um texto notável por várias razões, assim como é notável, e também por várias razões, a figura e obra da escritora jorgense. Mas no presente contexto, destaco apenas o facto de a própria autora do obituário ter optado por salientar, juntamente com a formação autodidata de Belmira de Andrade, a influência de uma amiga e mentora. Mentora, apesar de ser 2 anos mais nova do que ela, do que Belmira, que trabalhou durante alguns anos como preceptora dos filhos de uma família opulenta em São Jorge. O papel de Delfina Vieira Caldas na formação intelectual e literária da autora jorgense, relevado ainda décadas mais tarde por uma amiga e discípula de Belmira de Andrade, escreve-se deste modo na genealogia alternativa que tenho estado a esboçar. E se alguém souber alguma coisa sobre esta Delfina Vieira Caldas, futura viscondessa de Porto Carreiro, agradecia muito a informação porque ainda não tive tempo para escavar. Ok. A relação de mentora e discípula, que originalmente terá juntado Andrade e Moderno, é patenteada por um outro texto extraordinário, publicado em 1888, no Almanaque das Senhoras, editado por Guiomar Torrezão. Nesta carta para uma jovem poetisa, parafraseando Rilke, Andrade reage ao lançamento de Aspirações, o primeiro volume de poesia de Alice Moderno. Já 3 anos antes, Torrezão acolhera as 2 autoras no mesmo volume do Almanaque, publicando um poema lesbo-afetivo da ainda adolescente Alice e noticiando com entusiasmo o lançamento do volume A Sibila, de Belmira, um livro de versos filosóficos com uma mensagem notavelmente feminista. É também assumidamente feminista a carta aberta de Andrade a Moderno. Aqui temos apenas a parte inicial, que tem esta denúncia muito assertiva da dominação masculina, né? Muitas vezes na escrita da primeira onda feminista, nas escritas da primeira onda feminista, a culpa pelo atraso intelectual e pelo atraso educacional das mulheres é atribuída às próprias, não se interessam, não procuram melhorar-se e tal, né? Aqui Belmira de Andrade culpa justamente a dominação masculina, né? Com talvez algum fervor que alguns autores mesmo na nossa atualidade consideram excessivo. Ela é classificada por uma estudiosa Soriano como androfóbica devido a textos como este, né? Mas justamente a reação masculina à intelectualidade feminina que é aqui destacada, né? O homem acaba por arremessá-la ao ridículo, tratando-a de charlatana, de savante, de preciosa, de mulher-homem e monopolizando como apanágio próprio a posse da verdadeira ciência, né? Depois desta denúncia da dominação masculina, temos ao longo da carta a exaltação da mulher do futuro, tudo isto entrecortado com expressões de ternura dirigidas à destinatária da carta, minha querida, minha poetisa, minha amiga, e até com o elogio do, cito, platonismo no amor, que nunca fez mal à mulher, creia-me. Um mapeamento da relação entre Moderno e Belmira de Andrade permanece ainda inteiramente por construir,
Mas mesmo a julgar pela pouca documentação que tenho conseguido juntar até agora, tratou-se de uma experiência formativa importante para a jovem Alice e que continuou na sua idade madura, apesar de limitada à correspondência e às ocasionais escalas que Belmira fazia em Ponta Delgada, a caminho de Lisboa. A relação entre Alice Moderno e Maria Evelina de Souza, que decorreu também no plano intelectual e ativista, foi evidentemente a mais intensa e duradoura das suas colaborações femininas. Tendo em conta, porém, que este capítulo da vida de Moderno é já razoavelmente bem conhecido, na última parte desta apresentação, irei continuar o enredo intergeracional, focando duas relações ainda pouco ou nada estudadas, em que Moderno figura, desta vez, não como discípula, mas como mentora, cuja influência pode ser detectada nos percursos de vida que as duas mulheres mais jovens posteriormente constroem para si. Virginia Quaresma viria a ter uma carreira ilustre como a primeira jornalista, repórter profissional em Portugal, trabalhando também durante muitos anos no Brasil. O perfil público de Olga de Moraes Sarmento incluiria várias publicações, a direção de uma revista e uma série de conferências em Portugal, mas também na Espanha, Argentina e no Brasil. Mas antes de tudo isso, por volta de 1900, as ainda adolescentes, Olga e Virginia, por diferentes motivos, foram parar aos Açores. Olga, porque aos 16 anos casou com um açoriano, médico da Marinha, e foi viver com a família do marido quando este iniciou o serviço militar em África. Virginia, porque o seu pai foi nomeado comandante militar nos Açores. As duas jovens tinham se conhecido e tornado amigas íntimas em Elvas, no Alentejo, onde serviam os seus pais, ambos oficiais do Exército. Embora os registros materiais atualmente conhecidos da sua estadia no arquipélago sejam muito limitados, é possível afirmar que um vestígio duradouro desse período foi a amizade de Olga e Virginia com Alice Moderno. Um vislumbre desta relação encontra-se numa carta de Moderno a Ana de Castro Osório, escrita quase 30 anos depois da estadia das duas jovens no arquipélago, na qual Moderno relata a sua viagem pela Europa com Maria Evelina. A Virginia continua a não dar notícias. Não há maneira de se lhe apanhar uma carta. Soube em Paris, pela Olga, que ela estava naquela cidade e sinto que nos tivéssemos desencontrado, pois poderíamos ter feito uma bela camaradagem. No mesmo contexto, aproveita ainda para sondar a sempre bem informada Castro Osório sobre o estado da relação de Virginia com Maria Torres, viúva do piloto militar Oscar Monteiro Torres, o único aviador português falecido na Grande Guerra. E que a avenida, se vocês conhecem Lisboa, a avenida que leva ao aeroporto de Lisboa é a Avenida Oscar Monteiro Torres. Enfim. Abro aqui um parêntese para comentar brevemente a problemática histórica da amizade feminina que existe num contínuo com a sociabilidade lésbica e os relacionamentos românticos, como discutiram de forma fundacional Carol Smith Rosenberg e Lillian Faderman. Judith Taylor observa que a amizade feminina foi historicamente conceitualizada em termos utilitários, como decorrente do trabalho doméstico partilhado e considerada secundária ou facilitadora de relações heterossexuais. Neste contexto, a historiografia feminista lésbica tem procurado demonstrar que, cito de Taylor, a priorização emocional, intelectual, familiar, romântica e sexual de mulheres por mulheres tem uma história que precisa de ser estudada. Em relação ao Portugal oitocentista, por exemplo, Estela Vieira explorou as representações da amizade feminina nas obras de Guiomar Torrezón e Ana Plácido, concluindo que no romance de Torrezón, Uma Alma de Mulher, a amizade entre mulheres, cito, opera estruturalmente na narrativa, não como um substituto do casamento entre homens e mulheres, mas como um ponto de viragem significativo na identidade e solidariedade femininas.
Voltando ao caso concreto que me ocupa, é provável que um modelo de vida ilustrado pelo exemplo da Alice Moderno terá desempenhado um papel importante na abertura dos horizontes existenciais de Olga e Virginia, tanto a nível pessoal como profissional. Em 1900, o lar partilhado por Maria Emília e Alice e os projetos profissionais e de negócios em que colaboravam representavam uma alternativa bem-sucedida ao casamento heterossexual. A seguir, irei focar-me em algumas destas correntes de inspiração e influência, limitando-me para economizar o tempo às esferas do jornalismo e do empreendedorismo. Algum tempo depois do seu regresso a Lisboa, em maio de 1902, Sarmento, então com 20 anos, fundou a Sociedade Futura, uma revista cultural quinzenal com inclinações feministas, iniciativa apoiada pelo seu marido, não coincidentemente amigo e antigo colega de liceu de Moderno, que viria a falecer 2 anos mais tarde em Angola. Embora o cabeçalho dos primeiros 7 números da revista apresentasse Ana de Castro Osório como a diretora, a morada da Sociedade Futura era a de Sarmento, que no segundo número já constava como redatora e em setembro se tornou a única diretora do periódico. Em vários aspectos, a Sociedade Futura apresentava semelhanças significativas com a revista cultural O Recreio das Salas, que Alice Moderno começara a publicar em Ponta Delgada quase com a mesma idade, 21 anos, que Sarmento 14 anos depois. Ambas tinham um âmbito cultural eclético e um alcance transnacional ambicioso. É também possível que Moderno tenha conectado Sarmento com Castro Osório. As duas mulheres mais velhas correspondiam-se desde a década de 1890 e, numa carta de 1901 a Castro Osório, Moderno referiu-se a Sarmento como a nossa Olga e concordou que ela era, de facto, uma criança adorável. A Sociedade Futura contou com vários contributos de Moderno e um perfil da mesma da autoria de Gomes Leal. Por sua vez, o jornal semanal A Folha, que Moderno lançou em Ponta Delgada no final de 1902, incluía anúncios regulares da Sociedade Futura e menções frequentes à revista em diversos contextos. Portanto, aqui temos deste lado a Sociedade Futura, com um artigo dedicado, aliás, uma carta de Dona Alice Moderno a Dona Olga Moraes Sarmento da Silveira, redatora da revista, e aqui temos a publicidade da Sociedade Futura no jornal de Alice Moderno e uma notícia, uma de muitas que aparecem nesse jornal. Quando a Sociedade Futura cessou após quase 2 anos de existência, Sarmento continuou envolvida em atividades jornalísticas ao longo da década de 1900, mas foi Quaresma quem fez do jornalismo o trabalho da sua vida, tornando-se a primeira repórter profissional portuguesa e membro das redações, até aí exclusivamente masculinas, de grandes jornais lisboetas, primeiro o Século, depois a Capital, além de pioneira no ramo da publicidade. Moderno também tinha trilhado este caminho no meio provinciano de Ponta Delgada. Após a sua experiência inicial com o lançamento do Recreio das Salas, tornou-se durante vários anos diretora do jornal Diário de Anúncios, para o qual escrevia desde a fundação do jornal em 1885. Portanto, tinha apenas 18 anos quando começou a colaborar. Mas foi o seu próprio jornal, A Folha, que publicou durante 15 anos, que tornava patente o seu florescimento como jornalista e empresária. Aliás, esta autoidentificação, não é, muito assertiva dela, que queria aqui mostrar. Diretora, gerente e proprietária, nada menos. Mas foi o seu próprio... tornava patente o seu florescimento como jornalista e empresária. O jornal não apenas registrava semanalmente os acontecimentos mais e menos notáveis de Ponta Delgada, como também servia como principal plataforma publicitária para várias outras atividades profissionais e comerciais de Moderno,
Aqui temos anúncio que se torna recorrente das aulas que ele continuava a dar como professora particular, venda de produtos agrícolas nas terras que a Maria Emília possuía. Eu gosto particularmente desta alcachofras e morangos. E a tipografia da Folha, que depois de um ano de editar o jornal e de o imprimir numa tipografia, a Lista Moderna acabou por comprar a tipografia e expandiu os serviços para também imprimir outras encomendas. Além disso, tinha também algumas estufas de ananases que exportava e outros negócios de exportação e importação e também seguros de vida. Enquanto jornalista, Quaresma apaixonou-se pelo gênero de reportagem, um ramo em que se destacou, revelando notícias políticas de última hora e colaborando nas investigações de crimes em Portugal e no Brasil. Mas também cultivou o mesmo tipo de energia empreendedora multidirecional que pode ter aprendido e admirado no exemplo de Moderno. Como exploram José Salles e Susana Mota, depois de regressar de sua primeira estadia no Brasil, em 1915, e no contexto da crise financeira provocada pela Grande Guerra, Quaresma foi pioneira em lançar em Portugal um novo gênero de publicidade, a chamada publicidade redigida. Cito, textos bem redigidos e descritivos sobre empresas que pagavam por este novo tipo de presença nos jornais. 3 anos mais tarde, fundou uma agência de publicidade própria, chamada Atlântida, cuja sofisticação cosmopolita foi da altura atribuída pelo jornal A Capital à proeza transnacional de Quaresma, adquirida no decorrer das suas, cito, contínuas viagens à França e à Inglaterra e a sua longa estada da América do Sul, sobretudo no Brasil, onde exerceu ininterruptamente a sua nobre profissão. A agência, rebatizada de Latino-Americana, cresceu e tornou-se também uma agência telegráfica de notícias com o mesmo nome. Embora só tenha existido durante pouco mais de um ano, era de facto, como demonstram Salles e Mota, a primeira agência de notícias de serviço internacional exclusivamente portuguesa, que no início da década de 1920 teve uma presença constante e efetiva nos jornais portugueses, rivalizando com as demais agências de notícias que operavam em Portugal, mas que eram estrangeiras. Nessa altura, Quaresma já podia tirar proveito da sua sólida reputação como jornalista e sua rede extensa de contactos profissionais transnacionais. Mas ainda assim é plausível que o exemplo inicial de Moderno tenha estimulado não só a sua carreira jornalística e ambição empreendedora, mas também o alcance transatlântico destas atividades. Embora Moderno tenha permanecido firmemente radicada em Ponta Delgada, também recorreu às suas vastas competências cosmopolitas para iniciar, expandir e promover as suas iniciativas literárias, culturais e comerciais, inclusivamente através de múltiplas ligações familiares e não só, que manteve com os Estados Unidos. E é com uma brevíssima ilustração deste último vínculo transnacional que irei concluir esta apresentação. Esta é uma carta que encontrei, já nem me lembro por que canal, por que via, mas foi publicada, manifestamente enviada pela própria Alice Moderno ao jornal A União, da Angra do Heroísmo, portanto não foi, talvez fosse publicada também em Ponta Delgada, em que a autora da carta, Regina Manny, uma norte-americana radicada em Lisboa, dirige-se a Alice Moderno, felicitando-a pela sua carreira e tentando estabelecer uma colaboração desta com a Exposição Mundial de Chicago. O pouco que consegui apurar sobre ela tem a ver justamente com a sua participação na Exposição Mundial de 1893 em Chicago, destinada a comemorar o 4º centenário da viagem de Cristóvão Colombo, e nomeadamente na programação ligada ao edifício da mulher, Women's Building, que é aqui mencionado
na terceira coluna, primeiro excerto da terceira coluna. Né? Há no nosso edifício da exposição uma livraria que não contém senão obras de mulheres. Aí havia já uma clara influência da primeira onda feminista nos Estados Unidos, né? Tornar a presença feminina visível nessa exposição. Ligada ela própria ao jornalismo, a Mani, como correspondente de um periódico norte-americano em Portugal e Espanha, Mani maravilha-se com os êxitos de Moderno em superar os preconceitos da época, citando o testemunho de Guiomar Torrezão, profissional das letras e vítima de constantes ataques misóginos, para fundamentar o elogio. Né? Pela talentosa escritora Guiomar Torrezão, vim a saber quais as dificuldades que uma mulher jornalista tem de vencer em Portugal. Depois esta exclamação de admiração: eu não sabia que existia em Portugal uma outra mulher dotada de heroísmo ao ponto de se confessar franca e lealmente jornalista, membro da imprensa, ponto de exclamação. E a sua referência a Belmira de Andrade, né, aquela escritora de São Jorge, permite especular que terá lido o poema desta, dedicado justamente ao 4º centenário colombino e publicado por Moderno no Diário de Anúncios no verão de 1893. Ela diz que recebe o Diário de Anúncios, né, e felicita Moderno por ser a diretora desse jornal. Embora a solicitação de Mani muito provavelmente não tivesse o efeito desejado, a sua carta foi recebida em setembro e a exposição fechava já em finais de outubro. Deixo esta efeméride, em conclusão, como uma ponta de iceberg ilustrativa do tanto que há por escavar ainda na história tão rica quanto negligenciada que o caso de Alice Moderno exemplifica. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Ana, pela conferência, para trazer toda essa rede genealógica de escritoras, de literatas, de mulheres intelectuais do final do 19 e início do 20. Também preciso dizer que é uma honra quando a minha referência me cita, né? Fico duplamente satisfeito, primeiro por estar com vocês, segundo pelo reconhecimento. E também recomendo aos alunos, tem muitos aqui, que também leiam os poemas da Alice Moderno, que também são muito interessantes. Então... Os livros dela, com exceção de um, estão digitalizados. É possível tirar da internet. Perdão, os livros dela, com exceção de um, que acaba de ser adquirido pela Biblioteca Nacional num leilão, e, portanto, possivelmente também será digitalizado, mas o livro Aspirações, que foi o primeiro, e Versos da Mocidade estão digitalizados, estão no Google, é possível fazer download dos PDFs. Então, muito obrigado mais uma vez e boa noite para todos. Temos agora, daqui a alguns minutos, mais uma conferência.